em sair da sua casa para vir até aqui nessa noite, Pai, para nós ouvir a sua voz, Pai amado, Pai querido. Jesus Deus, o Senhor tem falado conosco através dos louvores, Pai, que foi louvado aqui essa noite, Pai, e que na continuação deste culto, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aproveitando que os irmãos estão de pé, já vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Em diante. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor que nos fala sobre a filha de Jairo e a mulher enferma. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, que há quase 12 anos estava à morte. E indo ele o apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse-lhe Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como logo sarará. Ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo-lhe: não temas, crê somente. Glória a Deus. Vamos só até aí. Amém. Vamos se sentar essa noite. Vamos falar um pouco sobre esses milagres que aconteceu. Nós vimos aqui que Jairo, ele era um dos principais, ele era da sinagoga. Nós vimos aqui na palavra que, pelo cargo que ele exercia na sinagoga, ele era uma pessoa, era alguém que era muito respeitado na sinagoga pelo seu cargo que ele exercia. Ele era um dos principais lá na sinagoga. Então nós vimos que ali ele tinha bastante respeito pelo povo, pelas benfeitorias que ele exercia na sinagoga, né? E também no meio evangélico, no meio cristão. No caso, ele era um dos principais ali, né? Nós vimos ali que, mesmo ele sendo alguém muito respeitado ali no meio religioso, a enfermidade resolveu bater na casa dele. Daí ali nós vimos que, trazendo para os dias de hoje, nós vimos que ninguém está livre de passar por enfermidade, indiferente nós sendo cristão ou não sendo, todos vamos passar por dificuldades, por enfermidades, por dificuldades que nós fizemos no milagre. E a palavra do Senhor nos fala que ali mesmo, ele sendo um dos principais, a enfermidade resolveu bater
na casa dele e assolar a filha dele. E a palavra do Senhor nos fala que era a única filha que ele tinha. Só que a palavra do Senhor, nós vamos ver ali que naquele momento ali ele não, indiferente do cargo que ele exercia lá na sinagoga, ele não quis ficar de queixo erguido por causa do cargo que ele tinha, sabe? Ali no momento nós vimos que ele resolveu, que ele viu que na verdade o que ele tinha era que se humilhar. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos ali que mesmo Jairo, ele sendo alguém importante, mas para Deus nós somos todos iguais. Aleluia. Nós vimos que ali ele estava igual às outras pessoas que também precisavam do milagre. E daí nós vimos ali que naquele momento ele resolveu quebrar o orgulho dele e ele foi até ao encontro de Jesus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que ele chegou até Jesus e a palavra do Senhor nos fala: eis que chegou um homem, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ali ele pediu para que Jesus fosse até a casa dele. Quem sabe nós podemos imaginar quantos entraram por aquela porta. A palavra do Senhor nos fala que ali aos pés de Jesus rogava-lhe que entrasse em sua casa. Talvez quantos médicos, talvez quantos especialistas em áreas de doença naquela época entraram por aquela porta. E nada resolvia o problema. Aleluia. Porque o único que poderia resolver o problema naquele momento era Jesus. Aleluia. Muitas vezes na vida do ser humano também as pessoas passam por dificuldades, por enfermidades, por problemas na justiça muitas vezes e muitas vezes eles acabam entrando em portas erradas. Glória a Deus. Aleluia. E ali nós vimos que muitos teriam entrado por aquela porta e ele nada tinha resolvido. Só que a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus ele entrou, quando Jairo resolveu quebrar o orgulho dele e procurar Jesus, a palavra do Senhor nos fala que Jesus entrou até a sua casa. Só que naquele momento também apareceu essa mulher que tinha um fluxo de sangue também, que precisava de um milagre. E a palavra do Senhor nos fala que a mulher chegou e tocou na orla de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos também ali, voltando para a parte de Jairo ali, nós vimos ali que Jairo ele não ligou para a multidão. Naquele momento que ele precisava era do milagre. Então naquele momento ele não olhou para a multidão que estava na volta dele. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento tudo que ele fez foi se prostrar e adorar. Muitas vezes nós precisamos de algum milagre na nossa vida. E daí nós vamos na igreja, em vez de nós orar, nós buscar em casa, na igreja, nós se prostrar na presença do Senhor. Muitas vezes nós ficamos apercebidos, muitas vezes nós não oremos porque pensamos, porque o que a multidão vai falar. Muitas vezes nós temos que falar de Jesus para as pessoas e nós muitas vezes não falamos porque por vergonha, pelo que a multidão vai pensar. Mas ali nós vimos que ali Jairo ele não ligou para a multidão e ele se adorou, e se prostrou e adorou. E a palavra do Senhor nos fala que a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos também. Ela tinha gastado com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo o sangue estancou. Ali nós vimos também que aquela mulher ela gastou muito dinheiro. Ali volta a dizer, de repente, enquanto as portas ela foi e bateu com seu dinheiro procurando a cura e nada conseguiu. Mas no momento em que ela tocou em Jesus,
No momento que ela se prostrou e adorou e tocou a Jesus, ela recebeu o milagre. E disse Jesus: quem me tocou? E todos negando, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te oprime e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Naquele momento, o toque daquela mulher foi diferenciado. E no momento em que ela tocou, no exato momento, ela recebeu a sua cura. Nós também muitas vezes temos que tocar em Jesus. Muitas vezes nós temos que abrir mais o nosso coração, buscar mais a Deus, fazer mais a vontade dEle, para que o milagre venha acontecer na nossa vida. E a palavra do Senhor nos fala que então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarará. E ele lhe disse: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Naquele momento a mulher recebeu o seu milagre pela fé, somente com toque. E estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Naquele momento, quando chegou aquele príncipe ali e falou para Jairo que não adiantava mais, que a filha de Jairo já estava morta, que não era mais para incomodar o mestre. Naquele momento Jesus falou: não temas, crê somente e será salva. Quem sabe naquele momento Jairo provavelmente ele deve ter se entristecido muito, porque ele estava crendo, estava confiando no milagre, e ali ele viu que não adiantava mais. Só que Jesus, a palavra do Senhor nos fala que ele veio para salvar e resgatar aquilo que se havia perdido. Glória a Deus. Ali, quem sabe, Jairo se entristeceu, quem sabe quis dar um pouquinho de dúvida no seu coração, porque a menina já tinha morrido e era a única filha que ele tinha, diferente de sendo a única. A palavra fala que é a única, mas eu creio que indiferente se tivesse mais filha, deve ser muito difícil a dor de perder uma filha, um filho, né, para uma mãe, para um pai que seja. E a palavra do Senhor nos fala que ali Jesus só falou para Jairo: crê somente, não temas, crê somente. Porque ali Jesus sabia o que estava falando. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, Jesus nem precisava ter ido até a casa de Jairo. Glória a Deus, aleluia. Mas para o milagre acontecer, Jesus teve que entrar dentro da casa de Jairo. Muitas vezes tem muitas pessoas que precisam do milagre, muitas vezes precisam de algo da parte de Deus, e a gente convida e faz convite para ir na igreja, mas eles não vão. Eles só querem um milagre, mas na verdade alguns até vão na igreja, recebem a bênção lá na igreja, mas aí depois saem da igreja e acabam perdendo a bênção, botando fora a bênção, muitas vezes porque não vigia. Mas ali Jairo naquele momento fez diferente. Jairo quis que Jesus fosse junto para a casa dele. E é isso que nós temos que fazer todo dia quando nós vamos na igreja, já que nós estamos. Nós temos que pedir sempre para Jesus nos acompanhar, Jesus entrar na nossa casa. E ali a palavra do Senhor nos fala que, entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e planteavam. E ele lhe disse: não chores, não está morta, apenas dorme. Glória a Deus. Ali Jesus tinha certeza do que ele estava falando. A menina estava morta, mas ali no momento em que Jesus entrou, e ali nós vimos que Jesus deixou que entrasse poucos com ele. Glória a Deus, aleluia.
E assim também é na nossa vida, porque ali só entrou aqueles que andavam com Jesus, os discípulos de Jesus e o pai e a mãe da menina. Glória a Deus, aleluia. Porque ali eles criam no milagre. Muitas vezes na nossa vida não acontece milagre, muitas vezes não acontece uma coisa que nós temos pedindo para Deus, porque de repente nós contamos a bênção, nós contamos algo que nós queremos para a nossa vida, antes de nós receber a bênção, antes de nós receber o milagre. Muitas vezes nós contamos para pessoas que não provêm da mesma fé que nós. Aleluia. Por pessoas invejosas, muitas vezes. Isso muitas vezes atrapalha de nós receber a bênção, de nós receber o milagre que nós precisamos. Por isso que ali Jesus selecionou quem era para entrar. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos para fora, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Porém, ele lhe mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Glória a Deus. E ali fora todos estavam esperando para dar risada, porque a menina estava morta. Eu creio que ali muitos começaram a crer nos poderes de Jesus. Quando a menina saiu para fora, quando eles deram de comer para a menina e ela saiu, ali o milagre foi notório para todos que estavam ali contemplando. Mas o milagre só aconteceu quando Jairo resolveu se prostrar e adorar. Nós vimos ali que o dinheiro que ele tinha, que a mulher tinha, nada conseguiu. Mas a mulher também gastou muito dinheiro e nada. Mas quando quando ela tocou em Jesus, o milagre aconteceu. Nós vimos ali que a mulher gastou muito dinheiro, mas Jesus não precisa de dinheiro. Glória a Deus. O que ele precisa é que nós nos prostre e que nós adorem ele verdadeiramente. Glória a Deus. Porque ali dinheiro a mulher tinha, Jairo também tinha, e mesmo assim eles não conseguiram. Glória a Deus, aleluia. Ali o que eles tiveram é que se humilhar e se prostrar aos pés de Jesus. E é isso que de repente alguma coisa que nós precisamos, de repente nós ainda não recebemos, mas nós vamos receber se nós continuar fazendo a nossa parte, se nós continuar nos prostrando e adorando cada vez na presença do Senhor Jesus. Nessa noite eu deixo essas palavras e aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada um. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, é verdade, Jesus. De graça, Deus, o poder. Oh, Deus. Amém, graças a Deus. Bênção de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Essa palavra é uma sucinta, uma palavra para os nossos corações, né? Eu sempre digo que não é diferente dos dias de hoje que nós estamos vivendo. Né? Essa mesma multidão que estava nos dias de Jesus está hoje à nossa volta, né? É verdade. Nós falamos, o que fala, né? Fala de incredulidade, né? A multidão é incrédula. O povo que está à nossa volta, eles são incrédulos, né? Deus tem falado. Imagine se o próprio Jesus passou por isso, né? De duvidar, né? Que ele tinha poder para a vida, né? Para dar vida, para tirar a vida. A palavra diz que Jesus foi zombado, né? Zombado, imagine, né? Qualquer um de nós soubéssemos, né? Que como autoridade nós jamais, talvez até ficasse irado, né? Ah, estão rindo, né? Estão rindo de mim. Mas graças a Deus que Jesus era rei, né? Glória a Deus. A palavra diz, como disse o irmão, Jesus veio para salvar, né?
aqueles que se haviam perdido. Né? Jesus veio implantar o reino. E o reino de Deus continua sendo implantado até os dias de hoje. Aleluia. O reino dos céus, né? Jesus veio implantar o reino dos céus. Arrependei-vos, né? O arrependimento, a palavra diz. Glória a Deus. Arrependei-vos, porque é chegado diante de vós o reino dos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, então, em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Obrigada, Jesus. Agradecer a Deus por essas palavras. E que nós possamos fazer como Jairo fez, né? Se humilhou, como a mulher do fluxo de sangue fez, né? A mulher do fluxo de sangue, ela arriscou ali a perder a própria vida. Porque a partir do momento que ela se identificou ali, ela poderia ser apedrejada ali. Ela jamais poderia estar naquele lugar. Mas vejam que Jesus sanou aquela situação, né? E Jesus chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Meditando agora na palavra ali que o irmão estava pregando. E imagine, a sociedade antiga, ela primava muito por ter um filho homem, né? O filho homem tinha valia naquela época, né? E a filha mulher não teria tanta valia. Imagine ele na posição de autoridade dele, ele ia até Jesus, né? Vejam o quanto ele amava a filha dele, né? Isso significava o amor que ele teve, que ele se humilhou, né? E foi pedir pela sua filha. Filha, naquela época eram criados, casamentos arranjados, né? Não tinha direito, né? Nem escolher. As famílias escolhiam né? Com quem ela deveria se casar. E uma filha mulher não levaria o nome do homem, né? A descendência do homem, né? Se morresse, tivesse só uma filha, a geração dele morria ali. Terminava ali. Filha mulher não poderia carregar o sobrenome do homem, mas ele amava aquela filha. Aleluia, ele amava, Jesus. Né? Aleluia. Amava aquela filha. Glória a Deus. Por aquela filha, ele se humilhou, não só perante Jesus, mas perante toda aquela multidão. É verdade, Senhor. Sobre a sociedade, né? Talvez alguns até poderiam ter, mas pra quê? Filha mulher, quantas tem, hein? Poderia, né? Poderia adotar outra, né? Não, mas ele foi lá e se humilhou. Glória a Deus, é verdade. E Deus concedeu o desejo no coração dele. Né? Na realidade, Jesus veio para resgatar, né? Jesus veio para resgatar, irmãos. As crianças não tinham direitos. O pai, naquela época, o pai poderia matar o filho se quisesse. Filho pequeno, se achasse que não prestava, matava. Filho, tudo. Né? As mulheres não tinham direito, né? Perante a sociedade. As mulheres eram, né? não se identificava, né? Família de tal. Né? Hoje nós estamos vivendo ao contrário, né? Hoje nós temos uma soberania praticamente, né? De mulheres, né? Nós estamos caminhando por um fato assim que já extrapolou da igualdade hoje em dia, né? Se a gente fala isso, não soa muito bem os ouvidos, mas extrapolou. Já estão passando acima já. Está virando fio, como a gente diz, né? Está virando fio. A soberania, né? Das mulheres. Né? Mas a palavra de Deus não muda. É verdade. A palavra de Deus não muda. Amém? Que Deus abençoe. Coloca a tua mão no coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e bendizemos, Pai, o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta palavra.
qual nós podemos nos alimentar nessa noite, Pai. Que nós podemos estar remoendo esta palavra, Pai, no decorrer dessa semana, Jesus. Tu venha dar mais revelações para nós, para o pregador da palavra, para nós como ouvinte, Pai. Que nós possamos buscar mais e mais de Ti, Pai. Nós te pedimos, fica conosco, Pai, no decorrer desse dia, no final desse dia, nos dá uma noite abençoada. Senhor, nós oramos, Pai, pelos pedidos de oração que foram levantados aqui. Os pedidos de oração, Jesus, pelos enfermos. Pai, hoje foi uma palavra de cura, Pai. Aquele que porventura ouvir esta palavra, venha ser curado de todo mal, de tudo aquilo, Pai, que lhe aflige. Não importa o tipo de doença, Pai. Doença no sangue, nos ossos, nos nervos. Doença, Pai, virulento. Doença, Senhor, epidêmica. Em nome de Jesus, todo mal, Pai, venha sair. Obrigado, Jesus. Tu és o Jesus que ressuscitou a filha de Jairo. Tu és o Jesus que curou esta mulher. E a tua palavra diz que há 12 anos ela procurava, Senhor, por uma cura definitiva na sua vida. E quando ela tocou nas orlas, nas suas vestes, Senhor, ela foi curada instantaneamente. Aquele que ouvir esta palavra, Jesus, aquele que ouvir esta palavra, venha ser curado instantaneamente, Pai. Se ele crer, seja curado. Receba em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus possa abençoar os nossos irmãos. No nosso culto, né? Estamos entre poucos, né? Mas a palavra é para nós, né? Não adianta nós pensarmos que faltar, a palavra é para quem está no culto, né? Quem veio fazer o culto fomos nós. É verdade. Nós temos que fazer um grande culto para Deus, né? Nós fizemos um culto para Deus. Amém? Deus possa abençoar grandemente os irmãos, a irmã Silvana, o irmão Sebastião e a irmã Camila, né? Nesta noite. E nos dê o restante de semana abençoado em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, Mais um crente. Ebenezer, Até aqui nos ajudou o Senhor. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos pedindo em nome de Jesus. Glória Te a abraço Deus. nos pés, pelo menos. Oh.